Graças e paz, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô aqui hoje para gravar um vídeo para vocês. Faz tempo que eu não apareço por aqui e eu peço que você acompanhe esse vídeo, que vai ser um vídeo, creio que vai ser muito especial, nesse lugar lindo que eu tô aqui. E eu quero conversar com vocês. E eu tô no meu tripé improvisado, então desconsidere, tá? As tremidas nesse vídeo, mas que você capte a mensagem que vai ser falada aqui. Então bora lá, pessoal. O assunto de hoje é como falar com Deus. Como se relacionar com Deus, na verdade. Quando se trata de pessoas que a gente vê, é tão mais fácil, né, a gente se comunicar. Assim, entre aspas, né, às vezes também é difícil a gente chegar na pessoa e conversar. Imagina com Deus, né, que nós muitas vezes não vemos, mas a gente pode sentir a presença dele em todo o lugar. Mas hoje vou falar com vocês a respeito de como falar com Deus, como que a gente deve começar, como que a gente entra na presença de Deus. Para você que também, assim, acabou de conhecer Jesus agora, aí você, eu não sei como falar com ele, eu nem o conheço direito. Então, eu quero falar com vocês a respeito da oração. Como é que a gente fala com Deus, na verdade? E, assim, a princípio, eu sempre aprendi, assim, que a oração, ela é um diálogo, é uma conversa entre você e Deus. E você seja sincero com ele nas suas palavras, naquilo que você fala com ele. É uma conversa de pai para filho, como se você estivesse conversando realmente com seu pai, porque através da morte de Jesus nós somos filhos, não é verdade? Então é uma conversa com você e Deus. E assim, muitas vezes nós não temos também palavras, né? Assim, Deus é tão grande, Deus é tão poderoso. O que eu poderia falar com ele só sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos e tudo mais. Então, o próprio Jesus nos ensina, né? Nós temos a oração do Pai Nosso, que muitos conhecem. É uma oração que todo mundo talvez saiba até de cor e salteado, porém é uma oração, quando a gente vai estudar ela, realmente a gente vê que ela é tão profunda e ela tem tantas verdades, começando com o Pai Nosso. Quem é o nosso Pai? Né? E Pai é uma palavra assim tão cheia de significado, né? E a gente pode começar por ela. E depois disso, além disso também, de você ser sincero, de você orar o Pai Nosso, você também pode falar com Deus. E uma das formas que eu tenho aprendido bastante de falar com Deus é você orando a palavra. Então vamos lá, gente. Além de você ser sincero, de você conversar com Deus, e como eu falei também, a oração do Pai Nosso é uma oração muito profunda que você pode começar por ela. Se você não sabe como orar, a Bíblia diz em Mateus 6 sobre essa oração, passo a passo, assim, você pode ler até um verso por vez, sabe? Para você ver os significados realmente, sabe, que ela diz. Começando pelo Pai Nosso. Primeira verdade, Ele é o nosso Pai. Nós não somos órfãos, nós não somos rejeitados. Então você pode começar por essa pequena frase e tão grande ao mesmo tempo. E uma coisa que eu tenho aprendido bastante também nesses últimos tempos é sobre a gente orar a palavra de Deus. Hoje as pessoas não têm tido mais eu tenho visto, né, nos lugares que eu passo, o interesse pela palavra, por buscar mais o Senhor. A gente muitas vezes prefere ficar na nossa ignorância ou prefere viver as experiências do que os outros falam. Só que o nosso Pai deixou o nosso maior tesouro, que é a palavra. E eu tenho entendido que quando eu chego neste lugar para falar com Deus, não tem nada melhor do que responder para Ele de volta a vontade dEle, aquilo que Ele disse. Porque a lei do Senhor está na palavra. Toda a vontade de Deus está na palavra. Então, quando nós pegamos ela e nós começamos a ler, a meditar e a falar com Deus sobre ela, aquela palavra que antes era só escrita, ela começa a se tornar real e viva dentro de nós. Então, essa é uma das melhores
E assim, eu tenho descoberto através dessa forma como falar com Deus, sabe? Não simplesmente que seja errado você orar do jeito que você tá orando, não simplesmente, tipo, eu tô sendo sincero com Deus, eu tô me abrindo, eu corro pros braços do Pai, é o melhor lugar que nós podemos ir. E quando nós entramos nesse lugar secreto, é tão bom a gente ser sincero e conversar com Deus. Ele ama isso também. Mas sempre vá neste lugar com a sua palavra, com a Bíblia. E quando muitas vezes a sua alma estiver, sabe, turbulenta, quando você não estiver num dia muito legal, a palavra ela vai te fortalecer. E através de você ler aquilo, você declarar ela, aquilo começa a se tornar real na sua vida. Um exemplo, gente, é Salmos 42. Nossa alma tá turbulenta, tá cheia de problemas e nós estamos super abalados. Aí nós lemos Salmos 42, versículo 5, que o salmista fala: Aquieta-te, alma, sabe? Aquieta-te, calma, confia no teu Deus, coloca a sua esperança nele, porque você ainda vai louvá-lo. Então, é ele falando para sua própria alma: fica no seu lugar, entendeu? E louve a Deus e exalte o nome dele. Então, nós estamos no lugar de oração para isso. Então, quando você fala com Deus a sua palavra, você está declarando a vontade dele, entendeu? Você está fazendo aquilo na verdade, que o Filho, que é Jesus, ele fez. E em todas as passagens, assim, a maioria das passagens do Novo Testamento eram Jesus citando também partes do Velho Testamento, citando os mandamentos do Senhor, citando a lei. Então, nós vemos isso nas orações de Jesus. Nós vemos que ele era uma pessoa de oração, que estava sempre conectada com Deus, falando com Deus. Então, se você deseja ser a resposta para essa geração, não tem como ser resposta para essa geração se a gente não tiver uma intimidade, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus, da gente conversar com Ele, da gente falar com Ele. E quando você fala com o Pai, você se abre com Ele, Ele também mostra as verdades dele para você, as coisas insondáveis, sabe? As coisas que Jeremias fala: clama a mim e responder-te-ei, e eu vou anunciar coisas grandes que você ainda não conhece. Então, quando nós vamos à palavra e nós declaramos ela para Deus, nós estamos fazendo e declarando a sua vontade e não a nossa. Então, eu desafio você a sair desse vídeo, a abrir a sua Bíblia e a conversar, falar com Deus, declarando a palavra e as vontades dele. E dentro disso você pode ter vários focos de oração e descobrir também qual é a área, para você, o que é para você orar. Quando você começa a ter esse relacionamento com Deus também, você começa a ver quais são as vontades do Senhor e aquilo que Ele deseja que você fale, que você faça, que você ore. É uma vida dirigida pelo Pai. Então, eu desafio você a sair desse vídeo, a entrar nesse lugar de oração e a conversar com o Pai através da palavra. Compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe vocês.